Sextou, galera! É isso aí, estamos em mais uma sexta-feira aqui do Open Finance Show, aqui com meu colega Gui de Campo. Tudo bem, Gui? E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos seguir para mais um episódio? Eu tô bem, cara. Vamos sim, Gui. Cara, a gente deixou, né, uma expectativa no nosso último episódio aqui com o nosso público com relação a temas que estão aqui em andamento, até não tem tantas definições assim, mas estão em andamento e tem muita discussão e muita dúvida também, né? Um dos que a gente deixou lá no último episódio foi com relação a esses pilotos do Open Finance, né? Com relação a... E aí? Se eu tenho uma licença de ITP, tô querendo tirar uma licença, ou eu estou pensando aqui e tentando criar um tipo de cronograma interno para eu trabalhar com o meu time, como é que vai funcionar o piloto, né? O que eu preciso fazer, o que eu teria que estar pronto para fazer, ou mesmo quando isso vai acontecer, né? E de que forma, quais são as regras. Acho que tem muita dúvida, né, Gui? E a gente poderia, de certa forma, ajudar um pouco aqui, né, a nossa audiência a entender um pouco mais sobre esses pilotos. Acho que o estado que a gente está hoje e o que realmente ainda está por vir de definições. E eu queria começar com algo que eu acho que vai ser um pouco até mais simples aqui de você comentar. JSR, Jornada Sem Redirecionamento. A gente já teve o piloto, né? E nesse momento só pode operar quem estava naquele piloto e fez tudo que foi colocado como pré-requisito para se formar. Mas e agora, Gui? Isso. Quem não estava no piloto, como é que essa instituição poderia entrar na JSR? Sim, então, Nick, a gente tem aqui algumas definições, né? E essas definições precisam ser ainda dadas pelo Banco Central. Então, basicamente, está todo mundo esperando uma regulação, né, do Banco Central em como novos entrantes podem entrar no ecossistema. Isso a gente está aguardando no momento para saber como que vai seguir essas entradas de novos produtos. JSR é um deles, mas também outros produtos, né? Eu acho que isso vai ser bem interessante para o Pix automático também, que a gente está seguindo. Mas JSR em si, né? A gente teve alguns participantes, detentores obrigatórios também, os bancos, né? Detentor aqui, acho que todo mundo já está acostumado, Perfeito. né? A gente usa aqui para bancos, né? Os bancos que recebem as chamadas dos iniciadores para assim efetuar o pagamento. Perfeito. O lugar onde está o saldo do usuário, por assim dizer, né? Exato. Onde que está o saldo do usuário e da onde que vai sair o valor que foi pedido pelo próprio usuário através de um iniciador. Perfeito. Um ente regulado, né? Todos os entes aqui que se comunicam são regulados pelo Banco Central. O Banco Central está muito forte com a regulação e com a identidade de todos os participantes, então é bem importante para eles, né? A gente viu várias fraudes ocorrendo, vários pontos de dúvida para o cliente final, dele entender o que está acontecendo, etc. No próprio Pix também, a galera às vezes explora a falta de conhecimento de algumas pessoas para fazer phishing, né? O famoso phishing. Sim. Que é ir atrás e fingir que que você precisa de alguma coisa, ou que você pede alguma coisa no WhatsApp lá para uma senhorinha, e ela vai lá e faz a transferência sem pensar, né? Sem pensar duas vezes, achando que é aquilo lá que está sendo falado. Sim. Então, o Banco Central está bem focado em ter tudo isso regulado e bem definido, para que os produtos que saiam do Open Finance saiam redondo e com todo mundo entendendo e validado entre todos os participantes, né? Então, isso foi bem feito através do piloto da JSR, tanto casos positivos, os fluxos positivos, como casos felizes, né? Tanto os casos negativos foram validados ali também, rejeição do consentimento, né, do vínculo, do enrollment ali, que a gente chama do nosso lado, foi validado, todos esses processos eles foram validados, tá? E aí, Perfeito. eu espero que isso seja também feito para
os próximos entrantes, tá? A gente não sabe quando que vai ser, quando que vai vir essa regulação, mas ela tem que vir, e esses entrantes eles vão passar por uma validação, e é basicamente mais ou menos igual ao que a gente teve lá no piloto, tá? Então, testando as interfaces, UX, as implementações, se tá saindo dinheiro da conta mesmo, esse tipo de coisa, tá? Não, perfeito. Não só as chamadas, mas as interfaces, como ela, literalmente a experiência do usuário, né? O que ele vê também passa ali pelo processo, né? Realmente é um baita processo bem interessante para garantir uma entrega consistente, né? E até o ponto que você comentou sobre esses golpes, né? De fato, são velhos golpes, né? Que agora você tem novos meios de pagamento para fazer os mesmos velhos golpes de sempre. Então, não adianta, cara. A gente tem que utilizar, né? Na minha visão aqui, utilizar cada vez mais a tecnologia para mitigar esse tipo de situação, né? Em que o usuário é persuadido, né? Enfim, se a gente tem uma inteligência que pode dar uma alerta para o usuário no momento em que você tem uma conta que está recebendo um monte de chamadas de Pix de valores meio estranhos, né? De origens estranhas. Cara, provavelmente essa conta é uma laranja, né? Então, assim, o sistema precisa se comunicar e notificar e mitigar essas situações, né? Aqui não vai ser muito diferente, né? Isso, interessante você falar isso, porque eu já vi algumas implementações do que você acabou de falar, do tipo, você quer fazer essa transferência mesmo? O Nubank perguntando para mim, porque era uma conta Genial. bolsão, né, que eu usava para fazer que eu usei para fazer um pagamento lá. E aí realmente, né, você vê mais uma vez e avalia mais uma vez o que tá ali na sua frente para você dar o ok. Outro ponto interessante também que a gente viu nessa entrada das novas funcionalidades do Pix, do próprio Pix, da trilha Pix, tá? E a questão do MED sendo startado pelo usuário final, né? Ele falando que uma transação foi feita de forma incorreta ali, tanto fraude ou como for, mas já, como eu posso dizer, estruturado pelo Banco Central. Então, todos os bancos com a mesma interface para fazer o fluxo acontecer. Animal. Ok para o usuário final, né? Porque aí você tem uma estrutura base que todos os bancos implementam, então fica mais fácil da mídia explicar, por exemplo, como que funciona, e fica mais fácil do usuário usar aquela funcionalidade em si, né? Então, são essas etapas de segurança que eu vejo também em algum momento vindo pro próprio Open Finance, né? Essa possibilidade de início de MED ou MED, se você quiser explicar um pouquinho sobre MED aí... Acho que vale até só mencionar, né? Não sei se todo mundo conhece, né? O mecanismo especial de devolução é uma iniciativa do próprio Banco Central de colocar Vamos colocar da seguinte forma, é uma feature do Pix, né? Então você tem ali uma forma do próprio Pix conseguir se resolver numa situação em que há uma fraude confirmada, um problema confirmado, né? Sei lá, mandei o Pix para a pessoa errada e eu preciso pegar esse valor de volta. Nesse sentido, você tem o MED como sendo uma interface de API, né? Em que as instituições conseguem se comunicar, tanto quem fez, a instituição que mandou os valores, quanto a instituição que recebeu os valores, e colocando alguns prazos, algumas regras para que você tenha ali, né, a resposta, né? Então você tem a réplica falando, é verdade, está errado mesmo, devolve. E aí simplesmente devolve. Então é bem interessante, porque no final facilita muito, né, o operacional disso, uma vez que tudo fica registrado, o end-to-end ID específico daquele Pix fica travado. Então, assim, bem interessante mesmo ter isso num ecossistema de pagamento instantâneo, né? Porque realmente é instantâneo, o dinheiro cai do outro lado instantâneo. E erros podem ocorrer, né? Perfeito. Erros podem ocorrer. Perfeito. Então, eu acho que faz sentido e tá cada vez mais especial, vamos falar assim, né? Perfeito. Porque a gente tem...
triangulação e mais informações está sendo bem interessante para que fraudes sejam cortadas logo de cara, e também erros operacionais, né? Imagina que Sim. foi feita uma transferência de 1 milhão para a conta de um usuário X, né? Você conseguir retornar isso, eu acho que é bem interessante, Bem né? importante, perfeito. E realmente, né, cara? Imagina, manda de um pro outro, e desse outro manda para outros 10, que manda para outros 10 embaixo dos 10. Tem vários níveis aqui. E aí chega num ponto que a pessoa simplesmente dá uma pulverizada, como se fosse uma conta bolsão, um efeito conta bolsão, e o fraudador vai lá e saca o dinheiro físico, enfim, faz a lavagem, né? Então, tudo isso realmente está sendo levado em consideração nessa versão mais nova do MED, exatamente para ter uma segurança, né, para o usuário ainda maior de que ele pode conseguir os valores de volta em caso de fraude com uma assertividade muito grande. Então é realmente incrível mesmo, né? Então, bem Isso é legal. legal. Mas Gui, fora esse piloto da JSR, a gente tem um piloto super imediato que vai acontecer agora, que é o do Pix automático, né? E acho que tem muita dúvida ainda, acho que muita gente interessada em ver esse negócio funcionando e em testar. Eu tô muito interessado nessa feature, já falei em vários episódios aqui. Mas como é que isso vai funcionar? Tanto do ponto de vista de quem é um iniciador, né, participando aqui desse piloto, quanto alguém, uma pessoa física ou jurídica querendo testar a funcionalidade, participando do piloto, portanto. Como é que isso vai funcionar? Sim, a gente tem alguns pontos aqui, tá? A gente já sabe que o piloto ele vai ocorrer somente para as instituições autorizadas a participar, ou a estrutura mesmo, né? E também o próprio Banco Central. Então, somente esses vão poder testar no momento, né? Fazer os testes ali. E esse é um ponto importante até para não frustrar os usuários, né? E a gente ter esse piloto bem redondo pro dia do Go Live, que é 16/6, né? E quando começa esse piloto, né? Tá estabelecido que é dia 22/4 já. Mas antes disso, né? Tá super A gente chegando. precisa colocar as APIs, né? As APIs no ar. Porque como que Exato. funciona, né, pessoal? A gente tem o diretório do Open Finance e as instituições, os bancos, eles são obrigados a colocar os endpoints lá nesse diretório para que seja consumido, Perfeito. né? Ou seja, ele vai publicar a funcionalidade para que o ITP possa vir aqui e consumir essa nova funcionalidade, é isso? Exato, são famílias de APIs, né? Então as Perfeito. famílias de APIs são adicionadas no diretório e os iniciadores podem consumir elas. Então tem o período aqui do dia 7 ao dia 21 de abril agora mesmo, né? A gente colocar essas APIs no ar, vamos falar. Aí Perfeito. depois disso, dia 22 tem o início do piloto de fato, e aí são executados testes, né? Testes de interoperabilidade, testes de cenários felizes, infelizes, como eu falei, e UX também, né? A visão de como vai funcionar todo o processo. Incrível. Então a gente tem basicamente esses marcos, né, vamos falar, então do dia 7/4, 21/4, dia 20, que é a inserção das APIs, dia 22, entrando o piloto e finalizando com o Go Live do dia 16/6. Nesse meio tempo, a gente vai passar por esses vários testes, as instituições participantes, tanto de cada lado, iniciador, detentor, banco e empresa que está iniciando o processo, vai poder testar isso e avaliar todos os fluxos, né? Além disso, o Banco Central vai estar de olho, eles querem muito saber se está dando tudo certo, se a gente está entregando as funcionalidades para os clientes finais, e a estrutura central que faz todos os testes também acontecerem ali. Então, Perfeito. isso daí vai ser bem interessante. Claro que tem mais um monte de outros pontos ali para serem
discutidos, né, e avaliados, e a gente vai ver mais para frente aí toda essa estrutura. E a gente já pode até compartilhar com a galera aqui, né, o passo a passo ali de que tem que atingir, por exemplo, 200 Legal. pagamentos, né? Entre desses 200 pagamentos, quantos bancos têm que ser utilizados para passar nas etapas. Um ponto super importante do Pix automático é quem faz o pagamento de fato, envia o pagamento, é a empresa, é uma empresa, certo? Onde recebe. Exato, Quem faz esse mês, quem cobra quem? Esse outro mês você gastou R$50. Então, existe esses valores variáveis que podem ser enviados de 2 a 10 dias e precisa ser testado, né? Então, a gente está vendo possibilidade de uma empresa fictícia, ser doação ou o que for. Isso ainda vai ser definido, né? Essas questões, para que seja realmente enviado o pagamento. É que, teoricamente, a gente não poderia colocar nenhum produto de verdade aqui, né? Que realmente seria meio complicado colocar uma contratação de um produto recorrente num piloto para uma empresa de verdade, né? E, enfim, sendo piloto, imagina, coloca a conta de energia, aí tem algum problema ali de interoperabilidade, não paga energia, corta a energia da casa da pessoa, né? No meio do piloto, não faz sentido. Então, é bem legal essa preocupação aqui. Bom, e é por aí, Nick, a gente tem esse piloto bem próximo, na verdade, né? Pois é, não, tá na porta aqui. Estamos falando de daqui 2 semanas e meia, na real, né? Daqui 2 semanas e meia a gente já vai ter aqui, eu tô entendendo então, funcionários dessas instituições e do regulador vão fazer esses testes. Daqui 2 semanas e meia já começa então uma certa bateria aqui de testes, né, de iniciação para o Pix automático. Fantástico, O Gui. pessoal da estrutura também. O pessoal da legal. estrutura também tá habilitado Excelente. a usar. Excelente. Não, é muito bom, cara, porque é isso, eu acho que tem que ter um teste com um público bem especializado, né, restrito, né, acho que esse é o tipo de coisa que não vai fazer muito sentido estar aberto para a sociedade, no modo geral, como foi o piloto da JSR, né, porque o da JSR tava um pagamento instantâneo e é isso. Agora aqui a gente tá falando realmente de uma contratação, de uma recorrência que tem todas as regras ali, é mais sensível. O ponto que é bem complexo, o Pix automático ele é bem complexo, ele não é Pois um é. produto muito simples de ser entendido pelo público final. Então, se a gente fala assim, débito em conta, beleza, eu entendo. Sim. Mas, por exemplo, de 2 a 10 dias, onde que vai aparecer esse valor? Eu posso cancelar, não posso? É valor variável mesmo? Eu posso setar um valor fixo? Tem um mínimo, eu posso tirar o mínimo? Tem retentativa, novas tentativas, eu clico ou não clico, entendeu? Então, Tem o tem first várias payment, coisinhas. né? Tem um monte de coisa. Tem a matrícula, vamos falar assim, e essa matrícula ela pode ser imediata ou agendada. Então, Perfeito. tem todas essas funcionalidades que a gente acabou de falar rapidão, que o cliente final precisa entender como funciona. E se a gente abrir para usuários finais, como por exemplo, se eu tivesse fora, se eu fosse uma empresa que estivesse muito interessada em usar essa funcionalidade, eu ia ficar triste, tá? De não poder participar do piloto, porque eu gostaria de entrar já Go Live funcionando tudo. Faz sentido. Mas é a dor de ter um produto saindo, né? Mas tá quase chegando também, né? Tá quase chegando. É só um período de arredondar essa bola. E aqui em junho já termina o piloto, né? E a gente já vai ver o Go Live disso. Acho que tá quase. Tá bem próximo. Realmente vale segurar a expectativa aqui, já se preparar, né? Aqui, Exatamente. Segurem os ânimos porque tá quase e esse produto definitivamente vai ser muito revolucionário, não tenho dúvida disso. Sim, tem que sair redondo, esse é um ponto importante. Perfeito. A gente não pode perder credibilidade como ecossistema, eu acho que é bem importante isso, o Banco Central já deve ter pensado nisso há um bom tempo, né? A gente teve alguns produtos que saíram e a gente teve dor assim de colocar no mercado, por exemplo, o recorrente, né? O recorrente chega a hora, alguns bancos não fazem o pagamento. E aí tem aquela dor, né? De tipo, beleza, eu fiz agendamentos todo mês durante 12 meses
e um ou outro ali não funcionou, né? Por problema do próprio detentor de conta do banco não fazer o pagamento efetuado de forma correta, ou alguma máquina de estado que deu problema. Então, esse é um ponto importante da gente ter aqui. É bom falar para o público, para quem assiste a gente, exatamente isso, né? É credibilidade a gente ter esses testes bem redondos para sair legal o produto. É isso, Gui. Cara, muito empolgado. Acho que daqui 2 semanas a gente com certeza vai ter aqui um episódio bem especial sobre esse Go Live aqui, porque esse é um dos mais esperados também aqui dessa história de Open Finance, né? Acho que é um baita produto que a gente vai colocar aqui no piloto e depois para a sociedade como um todo. E esperamos, né, garantir a consistência o máximo possível aqui. Qualquer problema, a ideia é pegar nesse período. Por isso o piloto, para a gente já resolver tudo antes e não ter nenhuma experiência ruim, né, para o cidadão na ponta. Perfeito, Gui, muito bom. Excelente, cara. Eu acho que a gente ainda vai falar muito ainda, né? Eu sempre tô trazendo. A gente vai sempre falar muito sobre Pix automático nesse canal, porque nesse ano, cara, esse é um dos anos mais importantes aqui para esses serviços e expansão de serviços do Open Finance. São coisas bem relevantes que estão sendo colocadas este ano e vai mudar muito, né? Com certeza, a gente vai ver um avanço bom aqui do Open Finance, mais gente usando e andando até meio que lado a lado do Pix mesmo, né? Porque a gente tem as duas trilhas andando em paralelo, a trilha do Pix e a trilha do Open Finance ali. Então a gente vai ver várias interações, vários produtos surgindo aí que vocês nem imaginam. Sensacional, Gui. Bom, semana que vem tem mais, então. Não se esqueça. Eu tô vendo muita gente que tá assistindo o vídeo aqui no nosso canal e não se inscrevendo. Se inscreve agora. Só um clique aqui embaixo. Já aproveita, deixa o seu like. E não deixe de comentar os nossos vídeos com as ideias que vocês têm aqui para próximos temas, tá? A gente sempre lê tudo. Beleza, Gui? Até a próxima semana. Valeu, meu caro. É isso, pessoal. Valeu. Tamo junto.